Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nessa aula eu trouxe um desafio que vocês vão tentar realizar, certo? Primeiramente aqui nós vamos construir o estilo desse desafio e depois, sozinhos, vocês vão tentar implementar o resto do que está feito aqui na tela, certo? Então, eu criei um currículo todo em HTML e CSS, certo? Então aqui são só elementos textuais e alguns elementos que nós já vimos nas aulas anteriores de estilização do CSS. Por exemplo, essa parte em branco que representa a nossa página é uma div, certo? O fundo aqui também nós já vimos algumas coisinhas, eu vou estar passando para vocês, certo? Então lá no meu repositório eu vou criar aí uma nova caixinha, lá no index.html, vou até fechar essas janelas aqui das outras aulas. Então eu vou criar aqui mais uma caixinha, posso copiar e colar aqui, certo? Aqui eu vou mudar o nome desse arquivo. Eu vou colocar currículo.html e vou mudar aqui para desafio currículo, certo? E aqui no texto, nessa aula, aprendemos a construir um currículo em HTML e CSS, beleza? Salvando, opa, cliquei sem querer, fiz o refresh na tela, ele aparece aí para mim, certo? Agora vamos criar dentro da nossa pasta tags textuais um arquivo chamado currículo.html, ok? Certo, aqui eu vou criar a minha estrutura básica do HTML, conforme vocês já estão, creio eu que acostumados, muda a linguagem da página para português BR e faço a linkagem do meu CSS. Aqui o nome do meu CSS vai ser style, underline, currículo, só para manter a convenção que nós estávamos tendo nas últimas aulas. Currículo tem acento, tá pessoal? Acho que no index eu coloquei sem acento. Vou alterar aqui para ficar bonitinho. Certo? Salvei. Vamos voltar lá para o currículo.html. Aqui no title eu salvo aí como currículo e vamos criar uma div, ok? Aqui a minha página do jeito que está, eu vou criar o meu CSS, style underline currículo. Então, lembrando, é só segurar o Alt, clico aqui no link e ele já vai pedir para criar o arquivo. Crio o arquivo e nós já podemos começar a estilização. Então, primeiramente, eu vou mudar a cor de fundo para um cinza que eu coloquei. Tá? Ele tem o RGB de 180 no vermelho, 180 no verde e 180 no azul. Eu ainda não havia apresentado para vocês o sistema de cores RGB, certo? Que nada mais é que o sistema de cores que faz a combinação entre red, green e blue, ou seja, vermelho, verde e azul, ok? Mais para frente, quando a gente entrar em questões de CSS, eu vou mostrar como funciona esse tipo de coloração para vocês, certo? Vamos fazer o teste lá, vou clicar aqui em desafio currículo e ele já adotou a cor cinza que eu coloquei, certo? Agora eu vou estilizar a minha página em branco, que vai ser a minha div, ok? Então, essa div, eu deixei ela do tamanho exato de uma página A3 sulfite, tá? Uma folha A3 sulfite. Então, ela vai ter 595 pixels de largura, width, e vai ter também 842 px de altura no height, ok? E o background color dela, a gente pode deixar como white, ok? Vejam só. E aí também aquele problema que ficou para o nosso lado esquerdo. Só que eu quero essa página centralizada. Então, como vocês já sabem, margem eu vou colocar alto e ela vai assumir aqui a forma automática tanto na esquerda quanto na direita. Porém, pessoal, se eu adicionar duas divs, um currículo que tenha duas páginas, por exemplo, vou copiar aqui, vou colocar uma nova div, certo? Essas páginas, elas vão ficar grudadas. Vejam só, olha a minha barra de rolagem aqui, as duas páginas estão coladas. Então, como eu vou resolver isso? Volto aqui no meu style underline currículo e vou colocar 20px alto, ou seja, para cima e para baixo ele vai assumir 20 pixels. Então, em cima ele vai ter 20 pixels, embaixo ele vai ter 20 pixels e nas laterais ele vai assumir a forma automática, ou seja, vai deixar centralizada essa página. Então, vejam só, ele já assume aí 20 pixels embaixo e em cima e deixa essa divisãozinha para nós na página HTML aí, ok? Eu já vou deixar também aqui
o estilo que eu vou deixar os meus títulos H1, os subtítulos H4, H3 e também os meus parágrafos, certo? Então, em H1 e H4, quando eu coloco assim, pessoal, H1, H4, quer dizer que eu estou estilizando esses dois tipos de título, né? Tipos de cabeçalho. Então, eu vou deixar tanto H1 quanto H4 centralizados, certo? Isso, pessoal, é a mesma coisa que fazer isso, tá? Só que você economiza algumas linhas de código. Seria a mesma coisa que estilizar H1 e estilizar H4, ok? Então, para economizar linhas, a gente coloca H1, H4 e põe um texto alinhado centralizado, certo? Então, aqui eu vou fazer um teste, ó, dentro da minha div, vou colocar, por exemplo, H1 e meu nome, Jonatas Gomes de Carvalho. E, por exemplo, H4, técnico de TI, por exemplo, só para vocês verem. Então vejam só, H1 centralizado e o H4 também centralizado, certo? Ainda aqui no VS Code, vamos estilizar o H3 e o parágrafo também, eles vão assumir as mesmas qualidades aqui, certo? Então, primeiro eu vou colocar uma margem left de 40 pixels, certo? E uma margem right de 40 pixels também, tá, pessoal? Por quê? Quando eu colocar um texto ou um H3, eu quero que ele fique com uma margem, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito de 40 pixels, certo? E quero também que esse texto tenha um alinhamento justificado, certo? Então, text align justify. Vou salvar aqui e vou adicionar aí uma tag p, aqui só para vocês verem, com um parágrafo padrão e uma tag H3. Por exemplo, experiência profissional. Certo? Salvando, vamos testar. Vejam só, como nós colocamos 40 pixels de margem à esquerda e 40 à direita, ele fica esse espacinho aqui para nós. A mesma coisa, o H3 vai deixar sempre esse espaço. Certo? A única coisa que falta ainda aqui que tem no currículo lá que eu mostrei para vocês é um HR, que ele vai ficar mais ou menos assim. Certo? Então, todo tipo de texto já está aqui. Então, nós vamos utilizar o H1, o H4 em algumas partes. É só pausar o vídeo e verificar, aqui está o exemplo. Ó. Então, aqui nós usamos H1, ok? Aqui nós usamos H4, aqui H3 e aqui parágrafo justificado, certo? Então, o estilo já está configurado, tá, pessoal? Então, eu só quero que vocês coloquem aí os dados de vocês para estar realizando esse desafio, certo? Na próxima aula, nós vamos resolver juntos esse desafio. Fiquem à vontade para tentar, tá, pessoal? Às vezes vocês podem não conseguir, alguma coisinha pode ficar fora, é normal, nós estamos no início, certo? Não se sintam a menos por isso, tentem fazer. Caso não consigam, só ir para a próxima aula que nós vamos mostrar a resolução desse desafio, certo? Espero vocês lá.